Muito bem, pessoal, nós vamos meditar agora em Êxodo capítulo 26, que fala sobre a tenda da presença de Deus. Então vamos lá, vamos meditar. O Senhor disse a Moisés: faça a parte de dentro da tenda sagrada com 10 cortinas de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha. Nessas cortinas serão bordadas figuras de querubins. Cada cortina deverá ter 12,5 metros de comprimento por 1,80 metro de largura. Os pedaços deverão ter o mesmo tamanho, medindo 13,30 metros de comprimento por 1,80 metro de largura. Costure 5 pedaços uns nos outros, formando uma peça, e os outros 6 formando outra peça, ficando o sexto pedaço dobrado na parte da frente da tenda. Faça mais uma cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho e em cima desta coloque outra cobertura feita de peles finas. Muito bem. Então o que acontece? Não sei se você percebeu, mas nós lemos aqui a respeito de 4 cortinas. Nós vemos uma de linho fino, né, tecido, uma mais delicada, que era a primeira cortina. Por cima dela havia uma outra cortina que nós lemos no versículo 8 e 9. Depois nós temos uma terceira camada de cortina que está no versículo 14, que era feita de peles de carneira tingida de vermelho. E por cima, por último, uma cortina mais grossa, que era uma cortina feita de couro. Era a quarta camada de cortina. Então, o que acontece? Você percebe como o tabernáculo ele era escuro, né, por dentro. Né, consegue perceber todas essas camadas de cortina por cima impediam a entrada da luz, né, do lado de dentro e a necessidade do candelabro, né, que nós já falamos sobre ele. E você percebeu também que a cortina mais preciosa, de linho fino, bordada com querubins, só se via do lado de dentro. O teto do tabernáculo era essa cortina, né, a cortina mais trabalhada. Então os sacerdotes e o sumo sacerdote, quando entravam no tabernáculo, só eles viam, né? Olhavam para cima e viam os querubins bordados nas cortinas e tudo mais. Quer dizer, querubins bordados, né? Então quem olhava de fora, quem olhava da parte de fora, da parte externa do tabernáculo, só via a cortina de couro, né? Uma aparência mais feia, uma aparência mais simples, que cobria todo o tabernáculo. Então aqui elas estão assim, recolhidas, né? Para você, obviamente, perceber quantas camadas tinham no tabernáculo, né? Uma, duas, três, quatro, né? Quatro, mas tinha aquela que ficava por cima de todas. Então, quem olhava de fora não via muito beleza no tabernáculo, mas quando entrava o sumo sacerdote, né, ou o sacerdote para trabalhar no lugar santo, eles viam, eles viam as cortinas mais belas, né, formando o teto do tabernáculo. Sabe o que isso significa? Que a vida cristã é assim. Quem olha por fora, para mim, por exemplo, para você, muitas vezes não vê beleza, não vê nada de atrativo. Mas a nossa beleza está por dentro. Paulo disse lá em 2 Coríntios 4 que nós temos um tesouro em vasos de barro. O importante não é o vaso de barro, a aparência externa, é o tesouro que está dentro dele. É igual Jesus, né? Lá em Isaías 53 diz que ele não tinha beleza nem formosura, mas nele habitava toda a plenitude da divindade. Então a nossa vida interior deve resplandecer mais e falar muito mais do que a nossa vida exterior. É isso que nós aprendemos com as cortinas do tabernáculo. Não apenas isso, mas agora nós veremos a respeito das tábuas do tabernáculo, né? Então, a gente vai aprender sobre as tábuas do tabernáculo. Obviamente, usava-se tábuas para poder sustentar, né, a cerca do tabernáculo. O próprio tabernáculo era sustentado por essas tábuas. Façam também armações de madeira de acácia para a tenda. Cada uma das armações terá 4,45 metros de comprimento por 67 centímetros de largura.
Cada armação terá 2 encaixes para juntar uma à outra. Você fará isso com todas as armações da tenda. E ponha debaixo dessas 20 armações 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação, para firmarem os seus 2 encaixes. Muito bem. Então, o que esse texto está nos ensinando? Né? Que o tabernáculo era feito de cada lado, do lado esquerdo e do lado direito, de 20 tábuas. Cada tábua tinha 4,5 metros de altura. Como o tabernáculo era um templo móvel, né, montado sobre terrenos irregulares, debaixo de cada madeira dessa, de cada tábua, tinha 2 bases de prata muito pesadas. Para quê? Para dar estabilidade à construção, né? E assim a vida cristã, para nos mantermos firmes neste mundo, que muda a cada dia, que passa, né? Todo dia está mudando, nesse mundo irregular, nesse mundo de transformações, nós precisamos também ter como fundamento da nossa vida cristã as palavras de Cristo, a palavra de Deus. Então, é por isso que Jesus, lá no fim do Sermão da Montanha, ele nos ensina, lá no Mateus capítulo 7, que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu vou assemelhá-lo ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Né? Veio a chuva, correr os rios, os ventos, mas ela não caiu. Por quê? Porque estava firme sobre a rocha. E assim deve ser a nossa vida. Assim deve ser a vida de cada cristão, né? Como frágeis tábuas sustentadas por base de prata, que não deixam as tábuas se moverem. Então essa é mais uma lição espiritual que o tabernáculo nos passa, né? Que nos fornece. E ele continua. Faça uma cortina de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura, vermelho e bordado com figuras de querubins. Pendure essa cortina em 4 postes de madeira de acácia revestidos de ouro, que terão prendedores de ouro e serão fixados em 4 bases de prata. Pendure a cortina debaixo dos prendedores e atrás da cortina ponha a Arca da Aliança, onde estão as 2 placas de pedra. Então, olha só que imagem, né? O véu que fazia a separação dos recintos do tabernáculo, está aí mostrando, né? Ele mostra para nós a separação que havia no Antigo Testamento. Esse véu significa para você o seguinte: está proibido entrar. Mas agora no Novo Testamento, depois da morte de Jesus na cruz, esse véu foi rasgado. E agora nós temos acesso. Né? Agora você tem acesso à presença de Jesus, no Santo dos Santos. Então, nós temos acesso ao trono de Deus. Nós que entregamos a nossa vida a Cristo como nosso único Senhor e Salvador. Então, a separação que havia entre o homem e Deus não há mais. Né? Através de Jesus, não há mais, quando nós colocamos a nossa fé nele. Então, no próximo vídeo, nós vamos estudar Êxodo 27, tá certo? Que Deus abençoe a todos.